Essa situação já é aberta, já é escancarada, né? Ou seja, e a gente sofre isso no cinema brasileiro. Por exemplo, o Halder, com o Cine Hollywood 2, os cinemas lotados, e o filme foi tirado de cartaz, né? Então isso é um problema imenso para o cinema brasileiro. E infelizmente a gente vive de crises, né? Nós tivemos o Collor, num período que mesmo na ditadura militar, os militares criaram a Embrafilme, e o Roberto Farias caiu da Embrafilme porque fez Pra Frente Brasil, mas se produziu 100 e poucos longas por ano, né? Então, essa coisa que está acontecendo hoje tem tudo a ver com o domínio, e não é só do cinema, é de tudo, né? Sobre a participação americana, tem uma senhora que dá o... Peraí, não é sua vez, você vai falar depois. Não, rapidamente, me dá um relato sobre a questão de não ter visto nenhum americano. Aquela senhora, ótima pergunta, aquela senhora... Ana de Assis Ribeiro, ela é filha do Paulo de Assis Ribeiro, que foi o cara que Getúlio e o ministro do Getúlio, João, que está lá no filme, né? Porque era Getúlio, o ministro e o Paulo de Assis Ribeiro. Ela morou em Fortaleza, a Ana de Assis Ribeiro, quando ela tinha 9 aninhos de idade, e ela acompanhava o pai dela para todo lado, né? Então eu fiz questão, porque qual era a minha preocupação naquela pergunta? Isso aqui foi conduzido pelo Getúlio ou foi conduzido pelo Roosevelt? Na realidade foi conduzido pelo Getúlio, e o Lira Neto define isso muito bem, porque uma preocupação minha no filme, eu mesmo não entendia como é que tinham surgido os expedicionários da FEB, os pracinhas, né? Então, e o filme mostrou para mim, depois se eu fugir do que tu perguntou, tu me cutuca, outro lado de Getúlio que eu não conhecia e que eu passei a odiar, entendeu? Porque eu conhecia o lado bom de Getúlio, CLT, Petrobras e tal, mas na realidade ele mandou, ele limpou os presídios do Brasil quase todo, mandou um grupo de pessoas totalmente inexperientes, com um marketing que a própria mulher do Chablot diz, mas ele desenhou o que mandaram, entendeu? Na verdade aquilo foi uma grande, como falou o Lira Neto, foi um genocídio, e depois Getúlio abandonou lá. E aí, antes de terminar o filme, eu fui ver o filme do Estado Novo, que tem 3 horas e pouco, 4 horas do Eduardo Escorel. Aí eu vi outros lados ruins do Getúlio, né? Mas esse dos Soldados da Borracha, que como eu acredito, eu acho até que eu devo ter sido um dos Soldados da Borracha em outra encarnação, porque é um tema que me apaixona mesmo, né? Então, no filme, o Lira Neto define muito bem, ou seja, o Getúlio inventou os expedicionários, né, para receber mais grana, vendeu o sangue, vendeu a carne dos brasileiros, né? Aí, voltando para Ana de Assis Ribeiro, então, eu quis mostrar no filme que, como ela colocou, ou seja, os americanos não mandavam, eles mandaram muita grana, mas muita grana. Vou te contar só uma das histórias dos bastidores. O cara que vendeu os caminhões, eu nasci em frente à casa dele, na rua 24 de Maio. Ele vendia os caminhões ao mesmo tempo que ele dava manutenção. Então ele já vendia os caminhões sabendo que depois de tantos meses eles iam continuar dando problema. E aí ele mandava os carros pequenos socorrer e tal. Isso, nessa história aqui. Depois, mais na frente, que não tem nada a ver com os soldados, mas só para a curiosidade, ele comprava carro importado do Paraguai, arrancava as portas, deixava a Polícia Federal pegar os carros, a Polícia Federal leiloava a preço de banana, porque não tinha porta,
ele entrava às portas, comprava tudo, depois vendia a preço de ouro. Então, o que existiu de desvios ali, como o Marcos Vinícius fala lá, ou seja, são coisas, é outro filme. Então eu fiz questão de dizer, ó, isso aqui, claro, os americanos estavam para perder a guerra, o estoque de borracha estava praticamente negativo, era uma coisa fundamental, eles pagaram a preço de ouro, né? Tanto é que é o segundo ciclo do ouro branco, da borracha, né? Mas eu queria marcar de que era uma história que o Brasil conduziu isso. Não, quem articulou a logística não foram os americanos apoiaram. Só que agora eles articulam tudo. Cristina? Já está contemplada? Então, Bertrand Lira